Oi, pessoas, bem-vindo a mais um pod. Eu tava com saudade de gravar podcast aqui, gente. Fazia umas 2 semanas, eu acho, que eu não gravava. Enfim, gravamos esse podcast com o Vini Moraes. O Vini, ele dá workshop de inteligência artificial. Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Porém, o Vini gosta muito de comportamento humano também, assim como a gente, assim como você que está vendo esse podcast aqui. E o Vini participou de um treinamento do Dale Carnegie. E aí, basicamente, esse podcast a gente fez baseado nesse treinamento dele e também baseado no livro do Dale, que é aquele livro azulzinho que eu tenho certeza que você já viu alguém lendo ou você já leu, que se chama Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Esse livro, basicamente, ele fala sobre comunicação. Então, se você acha que a comunicação não é algo importante na sua vida, ou se você acha, assim como a gente falou no podcast, que você já sabe se comunicar, eu tenho certeza que se você assistir esse podcast até o final, você vai mudar de opinião, tá? Enfim, se você estiver vendo pelo YouTube, curte, comenta, compartilha aqui, se inscreve no meu canal. E se você estiver vendo pelo Spotify, avalie aqui o podcast e também posta no Instagram, posta nos stories, manda pra alguém que precisa ver esse vídeo. Postem nos stories e me marquem pra eu repostar vocês, pra eu saber que vocês estão assistindo, pra eu saber que vocês estão gostando. Fiquem com esse pod maravilhoso e se divirtam, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e isso vai trazer vários insights valiosos pra vocês. Com certeza. Fala aí, audiência do podcast da Gabi. Sou Vinícius. Trabalho com a área da tecnologia, área de educação também. E, como a Gabi comentou, sou um amante ali das relações interpessoais, ali, descobri esse desejo, fazendo terapia, inclusive, a Gabi, estudante de psicologia, vai amar ouvir isso de mim. Mas eu comecei a aprofundar bastante, porque eu fui vendo o quanto que a gente não sabe se relacionar com as pessoas, o quanto a gente acha que sabe, enfim, a gente tem alguma atitude que a gente fala assim, foi excelente, não poderia ser melhor. Aí com alguém que sabe mais, a gente entende que poderia ser muito melhor a nossa comunicação, enfim. E aí, por isso que eu resolvi fazer esse treinamento. Esse é um dos treinamentos que eu já fiz já de comunicação, de liderança. E é isso que o Dale Carnegie faz, né? Tá dando um breve panorama aqui de quem é esse Dale Carnegie, né? Ele nasceu em 1888, então assim, ele é muito antigo. O treinamento, ele é centenário, assim, esse treinamento dele. E ele fez esse livro, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, em 1936. Então tem quase 100 anos esse livro. Quase 100 anos. E o treinamento já tem 100 anos ou mais, inclusive, porque ele fez o livro depois que ele fez o treinamento. Então por isso que é bem maneiro, porque não é aquele livro que ele tirou assim. Exato, não é aquele livro que funciona muito na teoria. Entendi. Perfeito, exato. Então, da prática para a teoria, né, primeiro. Foi ao contrário. Perfeitamente, exato. Por isso que é tão bom. Inclusive, tem muitos casos dos alunos dele no livro. Então, é bem interessante, assim. E eu gosto de falar essa data porque é isso, né? Tira aquela sensação de que é um livro simples, assim, aquele fajuto, aquele livro só teórico, né? E não, tem um livro que vem se propagando aí ano após ano, e o que na minha cabeça valida ainda mais o conhecimento que ele propagou, né? Então ele foi um grande escritor ali, pensador, eu defino assim também. E é bem interessante, bem maneiro. Exatamente, porque se uma coisa é muito nova e está explodindo, não necessariamente ela é boa. Às vezes ela só explode por conta da novidade, né? Que o nosso cérebro gosta de novidade e tudo. Mas se o negócio está aí mais de 100 anos rolando, então alguma coisa boa tem. E Perfeitamente. quando você me falou que esse poderia ser um dos nossos temas aqui do podcast, eu pensei num conceito, eu fiz até um post sobre isso uma vez. Eu percebi que a maioria da carência de todo mundo que eu converso, acho que de todos nós, da carência assim, do ser humano mesmo, é a atenção. Então, se a gente sabe conversar com uma pessoa, se comunicar bem, dar atenção, ter escutativa e realmente estar ali presente na conversa, a gente vai satisfazendo o desejo primário de todo mundo. Porque, assim, você pode virar para mim e falar assim, putz, eu tenho uma carência, sei lá, minha carência é sobre dinheiro, minha carência é amor, não sei o quê, mas em algum nível vai estar encaixado ali a atenção. Então, esse livro acho que fala muito disso, né? Sobre você conseguir manter, criar relações e criar relações fortes mesmo. Não é tipo só fazer networking para ter uma troca de serviços. Não é só isso, né? É você realmente criar Você definiu basicamente o resumão do livro, porque é exatamente isso que eu acho que vai ser. Não, mas vai ser maneiro conversar contigo, porque aí você tem essa bagagem também da psicologia, de liderança também da sua empresa, então vai ser bem legal. E é isso, assim, porque apesar do livro falar assim, como influenciar pessoas, a gente leva muito para um sentido de manipulação, né? Mas não é isso. Até o Dale Carnegie, ele fala bem no começo do livro que é um novo estilo de vida. É um estilo de vida voltado a se preocupar com as pessoas. Né? Que, na verdade, todo ser humano deveria ser assim, porque a gente vive em sociedade, afinal, mas
a gente sabe que as pessoas têm todo mundo acredita, né? Tem um lado mais egoísta de se preocupar mais com o que a gente quer falar, não ter essa escutativa que você comentou. Então acho que é isso, assim. Inclusive, é muito curioso, né? Porque você vem falando disso, dessa importância de ter escutativa, e poucas pessoas se preocupam em estudar o que elas mais têm contato no dia a dia delas, né? Que são as pessoas. Então, assim, as Sim, pessoas estudam exatamente. bastante coisa profissional. Se você tiver que estudar uma demanda, você vai estudar, uma demanda técnica, você vai estudar. Mas quando fala de pessoas, todo mundo já acha que já sabe lidar com as pessoas, porque a É, gente lida exatamente. com as pessoas, né? Então, se eu tô falando contigo, eu não preciso estudar como falar contigo, mas na verdade eu Sim. preciso, É, porque não eu é estou eficaz, né? aproveitando. Uhum. Exato. Então é bem assim curioso, porque geralmente quando a gente fala, né, não, eu gosto de estudar sobre pessoas, eu estudo sobre pessoas. Uhum. Parece um papo meio maluco, meio até hippie, né? Tipo, nossa, estudo sobre É. pessoas, né? Mas não, pô, Sim, sim, sim. então Exatamente. Uma puta habilidade, porque eu acho que, não sei se ele fala disso no livro, não li o livro, né? Mas eu acho que vou aprender muito aqui e tenho certeza que eu vou sair daqui super influenciada para ler o livro e não com cheia de spoilers. Eu acho que vou sair influenciada para ler. perfeito, Mas perfeito. ele fala alguma coisa sobre você deixar legado? Porque algumas coisas que eu já vi sobre isso, acho que eu já vi ele falando, não sei se foi nesse ou em outro, que assim, toda a sua vida, toda a sua trajetória, ela tem que ser resumida em deixar legado. Não é sobre o que você conquista necessariamente, sim sobre o que você deixa nas pessoas. Não o que Perfeito. você deixa para as pessoas. Então, vou deixar um carro para o meu filho, não é isso. O que você deixa nas pessoas, qual o legado que você cria. Eu acho que é nesse sentido, né, que ele fala da influência. De você, tipo, Perfeito, criar essa perfeito, relação forte e conseguir deixar algo nela ali. perfeito. Eu até acho que o maior legado que você comentou não é material, né? É justamente essa Uhum. presença, né? Essa importância que você ser uma pessoa que se comunica bem deixa para outra. Então, por exemplo, Uhum. você com o seu cargo de liderança no seu trabalho, até para a gente já começar a entrar nos assuntos do Uhum. livro. Sim. Um dos princípios, por exemplo, do Dale Carnegie, que ele fala nesse livro de como fazer amigos, é você dar a importância para as pessoas, né? E pode Uhum. parecer um princípio básico, aliás, assim, todos os princípios aqui do Dale Carnegie não é nada de outro mundo, todo mundo conhece, Uhum. mas poucas pessoas praticam. Então essa é a Exato. diferença, né? Uhum. Então, por exemplo, dar importância. Legal. Então, assim, como é que esse dar importância se transformaria num legado, por exemplo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, a Gabi, líder, ela tem lá um colaborador que está com uma demanda, está com um problema no trabalho, então aquele colaborador ali, não sei se você já passou por isso, que de repente ele pode até subir o tom várias vezes, até meio que para chamar atenção, fala assim, puta, mas o meu trabalho é Sim. horrível, não sei nem se pode falar Uhum. palavrão aqui, tá? Se falar, você já me Pode. fala já que eu tenho... Acho Ah, que tá, pode, perfeito, pode. eu tenho... Às vezes saem os palavrões aí. Tranquilo. Eu falo, pô, eu odeio o meu trabalho, sei lá, o Gabi é assim, assim, assado, a Gabi não me dá atenção, começa a subir o tom, começa a influenciar os colaboradores, enfim. Uhum. O que ele quer, afinal, disso tudo, né? E isso que é importante também a gente ler também as pessoas, né? Ter esse feeling ali também das relações. Ela quer ter uma atenção, que ela não está Uhum. tendo. Por isso que ela sobe o tom, Exatamente. por isso que ela tem um discurso catastrófico e tudo mais, porque ela quer realmente Uhum. gerar impacto. Uhum. Beleza. E aí continua na relação de gerar impacto, né? Gerar legado. Se você é uma pessoa que não entende como se relacionar com as pessoas, qual vai ser a sua decisão? Puta, esse colaborador aqui está me atacando, eu enquanto líder dele. Eu vou Exatamente. confrontar ele então. Você me Exato. respeite que eu sou sua líder, né? Ou eu vou te Sim. demitir, vou ameaçar ele, então, com Uhum. alguma coisa. Eu vou mostrar Ameaça. meu poder. Exato. Mas qual que seria um caminho mais saudável de acordo com o Dale Carnegie aqui? Seria você primeiro entender o que motiva essa reação dele. Aí eu sei que eu estou falando isso zero para você, porque você já sabe muito mais nessa área da psicologia do que eu. Mas é você Sim. saber a motivação dele, inclusive, de repente, até concordar com algumas coisas e assumir a sua responsabilidade quanto isso. Então, por exemplo, cara, me fala aqui, o que está acontecendo então? O que está motivando você, por exemplo, a odiar esse trabalho ou odiar a minha liderança? Ah, porque você não me dá atenção, porque você cobra as coisas tudo em cima da hora, porque você não me direciona exatamente o que você quer e tal. Legal. É, de repente, você identificou algum processo que você poderia melhorar. Então você reconhecer, fala assim, olha, realmente aqui, eu peço desculpa por você, por de repente não ter explicado bem essa tarefa. Reconheço Sim. sua frustração, eu também ficaria frustrado com isso, frustrada com isso, de ter que refazer algo porque me explicaram errado. Então eu te Uhum. entendo perfeitamente. Quando você vai tendo esse tipo de comunicação, que o Carnegie fala de dar importância, que é justamente isso, é você tratar a queixa do outro como algo relevante Uhum. e assumir as suas culpas se você tiver culpa, você começa a tranquilizar a pessoa, e obviamente esse processo às vezes não é de uma hora para outra, não é em 5 minutos, né? Mas realmente de um dia para o outro, de repente de uma semana para outra, você começa a tranquilizar a pessoa, e aí imagine o legado que você vai deixar para ela, não só fazendo isso, mas também ensinando para ela que,
cara, aqui você tem voz, aqui você tem importância e eu vou te ensinar, inclusive, a como lidar com uma situação se você encontrar alguém que está agindo que nem você está agindo comigo, gritando, me xingando, falando em voz alta, né, Total, conturbando o ambiente. total. E eu vou te ensinar que eu não preciso demonstrar poder te ameaçando, eu não preciso demonstrar poder gritando mais alto do que você, mas eu vou te ouvir na esperança de que você também ouça os outros que fizeram a Uhum. mesma coisa que você está fazendo comigo, entende? Então Faz muito é sentido. justamente esse princípio de dar importância, né? Que poucas pessoas fazem hoje em dia. Faz muito sentido, porque normalmente a gente vê alguém criticando a gente, levantando a voz, vê alguém julgando, e a gente leva isso pro lado pessoal, a gente enxerga como um ataque. Mas não é um ataque, às vezes é literalmente o que você falou, é a forma como a pessoa tem ali, a forma como ela aprendeu a chamar a atenção, a forma como ela aprendeu a chamar a atenção de alguém e ter essa atenção retribuída, né? Que a gente fala muito disso na análise do comportamento. Eu tenho o estímulo, eu tenho o comportamento da pessoa e eu tenho a consequência. Então, o estímulo dela é, sei lá, a briga. O comportamento é ela virar e começar a gritar comigo. A consequência é o quê? É nessa hora eu dar atenção para ela. Então, assim, ela tá se preocupando com a consequência final. Ela não tá se preocupando com o comportamento dela de brigar. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que conseguir dar aquilo que ela quer, que é a importância, dar a atenção que ela quer, mas sem ela emitir esse comportamento. Aí que a gente muda o comportamento dela, que é basicamente o que a gente faz na Isso. terapia, né? O paciente, ele, sei lá, ele tem vício em aposta, porque toda vez que ele joga, ele sente um alívio ali. A gente tem que imaginar formas dele sentir esse alívio sem ser com aquele comportamento de jogar, sem ser com o comportamento de entrar ali nas apostas, entendeu? E aí acho que é basicamente isso também. Você ensina o colaborador ou qualquer outra pessoa a ter o que ela quer, mas sem fazer o que ela está fazendo. Porque tem outras formas de fazer isso, entendeu? Que é você conversando, não sei o quê, você tentando entender o lado dela e tal. E é isso que a gente vai modulando as pessoas e influenciando, né, eu acho. Pô, perfeito. Isso é, inclusive, até um passo além, né? Porque você realmente, além de você dar atenção, você ensina outras formas de da pessoa receber atenção sem esse comportamento problemático. Exatamente. Exato. E aí você. É claro que, né, nada acontece do jeito que a gente quer, nem 100% é perfeito. Mas assim, você percebe que a pessoa ela começa a ficar mais consciente. E aí, personalidade é um negócio que não dá pra mudar, uma coisa que eu aprendi lá. Toda vez que eu contrato alguém, eu vejo que tem a personalidade e tem o comportamento. Tem um colaborador lá nosso que ele é muito revoltadinho. Muito, muito, muito. Ele é muito estourado. Só que eu contratei ele sabendo disso. Sabe aquele livro Monge e o Executivo? Já Já ouviu falar, viu? mas não li. Ele fala, eu contratei esse funcionário justamente porque na semana eu estava lendo esse livro. Ele falou assim que você tem que enxergar as pessoas como elas são, não como você gostaria que elas fossem. E às vezes se você está enxergando a pessoa de um jeito, é aquilo ali tá lá e pronto. É melhor você seguir aquilo ali dela, a forma como ela está sendo transparente com você, do que uma outra pessoa que poderia estar fingindo. Então, assim, ele é muito transparente, até demais. E aí a gente contratou ele, eu falei assim, olha, o bom é que se acontecer alguma coisa, a gente vai saber desde o começo, porque desde o começo ele foi transparente, desde o começo ele mostrou a personalidade. E não sei se o Dale toca nisso também no livro, mas é muito importante a gente entender que não dá pra gente mudar a personalidade. A gente consegue conversar e tentar mudar o comportamento da pessoa, influenciar de certa forma. Mas a personalidade a gente tem que aceitar, né? Só. Perfeito, perfeito. Inclusive, até o Deu ele fala no livro uma passagem que é bem interessante, que eu acho que vai casar com o que você disse, que é, por exemplo, ele fala, né? Eu gosto de comer morango, o Dale Carnegie. Só que quando eu vou pescar, eu boto minhoca no anzol porque é o que o peixe gosta de comer. Eu não boto morango no anzol. Então, assim, é basicamente isso. Não importa o que eu Exato, gosto, né? Se a pessoa ela exatamente. se comunica dessa forma, e eu contratei ela, então eu Uhum, estou aceitando que ela se comporte dessa forma, não tem problema, não tem por que uhum. eu alimentar ela com morango, sendo que ela quer minhoca. Então é aquela Exato. coisa, a gente tem que adaptar a forma que a gente se comunica de acordo com o que as Uhum. pessoas são, de fato. É aí que é uma boa Sim. comunicação, né? Uma boa comunicação não é a mesma comunicação para todo mundo. É uma Uhum. comunicação específica para a Gabi, uma comunicação específica para os meus amigos, para o ambiente de trabalho. Isso é uma boa comunicação, né? É eu saber o ambiente que eu estou e com Exato. quem que eu estou falando também. Exato. Tem um conceito de liderança que fala sobre isso, que liderança é você dar a base para o funcionário, para o colaborador, para ele executar o papel principal dele aqui e você tentar tirar todos os obstáculos. Então, a minha função é reconhecer o que que ele quer, o que que ele precisa, dar isso para que dessa forma ele faça o trabalho dele. Então, se eu coloco a pessoa num ambiente que está cheio de obstáculo, ela não tem a capacidade de performar. Agora, se eu sou líder e retiro tudo que está atrapalhando ela, a única opção vai ser ela performar e pronto, entendeu? E eu acho que isso serve Exato. para nosso para nossa vida pessoal também.
Se a gente tá ali com um amigo, ou tá até, sei lá, com um parceiro num relacionamento, não adianta a gente ficar colocando empecilho dentro da comunicação, dentro da relação. Porque cada vez que a gente coloca empecilho, cada vez que a gente coloca algum obstáculo, é como se você criasse um muro e impedisse a pessoa de ser quem ela é, de performar do jeito que ela performa, ou de retribuir o carinho, a atenção que ela deveria te dar, né? E aí entra a Perfeito, comunicação. perfeito, Sim. perfeito. E aí a gente volta àquele assunto que é se relacionar é difícil. Porque olha o tanto de coisa que a gente tem que fazer, a paciência que a gente tem que ter, a Uhum. temperança, a empatia que a gente tem que ter, Sim. para justamente não ser explosivo, não dar a primeira resposta que vem na nossa cabeça, né? Então, realmente Exatamente. é algo que demanda muita energia. Inclusive, o grande panorama que eu tirei desse treinamento do Dale Carnegie, que não é só voltado para a relação, tem a parte de liderança também e de apresentação, é Sim. justamente isso. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive dificuldade de me relacionar, nunca fui o mais popular nem nada, mas sempre tive meus amigos, enfim, nunca fui aquele cara muito isolado. Uhum. Eu sempre fui um cara carismático, que fazia os outros serem e tal, mas com esse treinamento eu percebi o quanto que eu estava oferecendo, o quanto que eu poderia melhorar, oferecer mais para as minhas relações, tanto de amigos, de família, relacionamentos conjugais também, porque é isso assim, relacionamento, basicamente, o que eu entendo, o que eu entendi disso tudo. Se relacionar é um ato que você faz, que demanda muita energia, tempo, mas você faz porque você gosta ou porque você vê valor. Então, Exato. não é algo como se fosse Uma como é que fala assim, obrigação. uma obrigação, ou como se você estivesse ali fazendo porque você está sendo forçada, porque você realmente vê tanto valor nas pessoas que você se relaciona, que você fala assim, Uhum. peraí, eu vou dedicar tempo, dinheiro, consumindo conteúdo, livro, Força. curso, para Uhum. aprender a como ser uma Total. pessoa melhor, um amigo melhor, um Uhum. funcionário melhor, um líder melhor, enfim. Sim. Então, E assim, aí entra naquele ponto de muita gente, tipo, ouvir isso e falar assim, ah, mas pra que que eu vou buscar me relacionar, gastar dinheiro com isso, que não sei o quê, e, tipo, sendo que eu vou estar dando uma coisa pra pessoa e talvez ela nem me retribua. Isso é um pensamento muito egoísta, né? Porque quando você fortifica a sua comunicação e suas relações, quem mais vai ter retorno é você. Por mais que você esteja melhorando a sua comunicação, vai, eu vou melhorar minha comunicação para falar com esse colaborador que eu comentei contigo, para falar com ele de um jeito melhor, para dar uma atenção melhor para ele, para resolver a vida dele. Quem vai estar mais ganhando com isso sou eu, no final das contas. Entendeu? Ao mesmo tempo exato, que é um ato de virtude, é um ato também de altruísmo, porque os dois têm retorno, sabe? Pode ser que às vezes ele não enxergue esse retorno, pode ser que ele não reconheça, né, nosso esforço de estar aqui conversando sobre isso, ou de alguém que está ouvindo a gente aqui estudando sobre isso. Mas no final a gente ganha muito com isso também. Que a gente perfeito. sabe, consegue transpassar melhor nossas ideias e tal. O que que você acha que mais mudou nas suas relações? Depois que você fez o treinamento ou depois que você leu o livro? Você primeiro leu o livro, Boa. né? E Não, depois pior você que fez o não. treinamento. Jura? Você fez o Eu treinamento e ganhei, depois leu o livro? inclusive, eu ganhei os livros no treinamento, é como um presente, né, que eles dão. Ah, Mas entendi. eu fiz primeiro o treinamento. Eu fiz. Porque a minha irmã, Sério? ela fez também, ela me indicou, falou, meu, Vini, faz, é um investimento que vale a pena e tal. Eu falei, não, vou fazer. E aí, Demais. depois que eu falei, caraca, esse livro é bem interessante mesmo. Esse tal de Dale Carnegie, ele realmente sabe o que tá falando. Quais são tem mais quantos livros? Mais dois, eu acho? Pelo que eu Ele sei, tem. tem mais dois, pelo menos os que eu recebi. Tem um que é muito bom Uhum. também, que tá até aqui do meu lado, que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Esse livro é o melhor que eu achei dele É até hoje. laranja? É laranja? É o Capa Vermelha. Não sei se tem outras Capa capas, vermelha. tá? Porque ele tem várias Ah, edições. Mas o que sim, eu sim, tenho é a sim. capa vermelha. E tem Aham. um que é para falar em público. Que Ah, esse tá, aí tá, eu tá. li bem pouquinho ainda. Sim, Mas, enfim, o Dale Carnegie é animal, assim. sim. E... Mas aí, calma aí, o que a gente tava falando era do... É, eu perdi Me também. perdi, né? Tava do livro, Ah, o que lembrei, tinha no lembrei. Eu falei livro. qual que foi a Ah, maior boa. diferença que teve nas suas relações. Isso. Boa, boa, beleza. Então, olha que interessante. Eu sempre achava que fui uma pessoa que escutava muitas pessoas, né? Eu realmente fui esse, muitas vezes, pinico, ombro amigo dos problemas das pessoas, né? Porque eu ouvia realmente, ficava quieto na minha e só ouvia. Só que eu percebi que eu estava fazendo isso de uma forma até legal, porque eu ouvia as pessoas, mas não da forma produtiva, tanto para mim como para a pessoa também. Sim. Então, o que mais mudou para mim foi a escutativa e você realmente fazer perguntas e fazer a conversa evoluir, né? Fazer a conversa Uhum. continuar. Então, hoje, por exemplo, se você fala assim de física, mesmo eu entendendo nada de física, eu consigo te fazer perguntas que você vai ficar feliz em compartilhar o que você sabe,
sem eu precisar saber sobre física. Isso eu acho que é uma habilidade muito positiva para tudo na vida, né? Para o trabalho, para um date, se você estiver num date, para os seus amigos, para você fazer a conversa evoluir com seus amigos também, numa roda de conversa, para você puxar aquela pessoa mais tímida e colocá-la na roda também de conversa. E novamente Sim. falando de legado, né? Você vai ser essa pessoa que puxa as pessoas para a roda, para a conversa. Isso é muito importante, principalmente para quem é mais tímido, para quem é mais inseguro. Uhum. É, então, acho que foi essa escutativa e principalmente a parte da autoconfiança também, tá? Porque ele pega bastante nessa parte no treinamento, né? De autoconfiança. Sim. E você precisa ser autoconfiante Qual, também para se relacionar. tem alguma. Porque assim, quando eu tinha muito preconceito com esse livro, porque eu pensava que ia ser umas dicas super superficiais. Tipo assim, que nem, tem uma dica que ele dá, né? Aquela que você falou sobre você chamar a pessoa pelo nome. Eu pensava que o livro ia ser baseado nisso, nessas dicas. E não em linhas de raciocínio mesmo que ele vai construindo, que faz total sentido. Mas vamos comentar sobre isso, sobre essas diquinhas que ele dá, que são algo que está dentro do livro, mas assim, que realmente funciona, né? É inegável. Não tem como. Você já aplicou isso, de chamar pelo nome e tudo, de lembrar o nome da pessoa? Tem um caso de uso para falar sobre isso também. Temos casos de uso. Inclusive, esse é um dos princípios. O Dale Carnegie separa por princípios, né? Ele chama muito de Uhum. princípios. Todos os livros dele. Ah, tá, tá, tá. Sim. Então, tem esse princípio número um ali, que é lembrar do nome da pessoa. Porque, de acordo com ele, e Uhum. eu concordo, o nome da pessoa é o som mais doce que ela pode ouvir na vida dela. Porque é o seu nome, né? Quem te define. Exato. Por mais que você não tenha escolhido o seu nome, ou não goste do seu nome, é quem te define. Então, se eu chamar a Gabi na rua, você vai olhar. Se eu falar assim, ou, você pode não olhar. Porque Sim. ou é para muita Sim, isso gente. que eu ia falar. Tem uma. Semestre passado na faculdade tive uma aula que falava disso. Tipo assim, eu esqueci o nome do conceito, mas você pode estar com uma festa, assim, cheia de barulho à sua volta, mas se alguém falar seu nome lá do outro lado, você consegue parar tudo na hora e reconhecer. Seu cérebro já direciona a atenção para aquilo. Porque a Caraca, que pessoa. E é maneiro. realmente. Tipo assim, você tá lá, você pode estar numa roda conversando com várias pessoas, você pode estar. Esqueci o nome, mas eu acho que chama seleção auditiva, alguma coisa assim. E Tá. desses termos que está dentro dessa seleção auditiva nossa, por nossa natureza mesmo, é o nosso nome. Então, assim, a gente ouve o nosso nome e a gente já consegue reconhecer de longe. Independente do barulho, independente do som alto, independente se a pessoa falou baixo ou alto, se é o nosso nome, a gente reconhece. E aí, acho que por Olha a isso que funciona importância. tanto, né? Pô, e olha a importância, então, de você saber o nome, que eu também não sabia disso. É, E é interessante, né? exatamente. Porque o Dale Carnegie traz uma visão mais de comportamento e você uma visão mais científica da coisa também. Então, isso realmente É, existe, essa questão do nome, isso é realmente, importante, né? E até realmente, se realmente. a gente for parar para pensar, por exemplo, a maioria das ruas recebe o nome de quê? De alguém. Sim, sim, sim. Né? Então, olha a Oh, importância peraí. também de. Acabou de vir aqui o coisa de 10 minutos. Já passou? Aí, falta 10. Caraca, já passou 30. Mas enfim, beleza, eu faço o Isso. outro link depois. Pode Tá encerrar. bom. Beleza. Então, assim, Você tava falando sobre as como, ruas. isso, então, como o nome é importante? Porque o nome ele vira a rua que você mora, por exemplo. Então, a rua que eu moro hoje é o nome de alguém, que eu não conheço, beleza? Mas é o nome de alguém. Então, assim, Total. as pessoas subestimam muito o nome da pessoa, então chamam de mano, ou chefe, Chefe. patrão, né? Uhum. Tudo bem, quando você está numa amizade, até no relacionamento, que tem os apelidos Uhum. carinhosos, não tem problema, porque é óbvio que você sabe o nome dessa pessoa que está conversando. Já criou um Mas vínculo, isso né? Exato, mas isso vale Uhum. principalmente para quando você está conversando com alguém, de repente, no evento, para você começar a fazer aqui o network, para você, quando você conhecer alguém, até algum amigo que você não conhecia, um amigo de um amigo, algum conhecido, enfim. Uhum. Por quê? Porque quando você comunica o nome da pessoa, como você mesmo disse, já abre, já tem uma abertura ali com aquela mesma Uhum. pessoa. Então, até uma técnica que o Dale Carnegie fala é quando a pessoa falar o nome dela, eu era uma pessoa que esquecia muito o nome. Você me falava prazer, Gabi, eu falava prazer, Gabi. Uhum. Puta, depois de 10 minutos pensava, qual que é o nome dela mesmo? Porque eu esquecia. Isso Qual que que eu é ia a te técnica? perguntar. E se a pessoa esquece? Isso que eu ia te perguntar. E se a pessoa E- esquece o nome? então, com essa técnica, não é mais para você esquecer o nome de ninguém. Então já vou Beleza. entregar aqui um valor aqui para quem assiste a live, para quem Sim. assistiu o podcast, que é o seguinte: Uhum. a pessoa fala o nome dela, você mentaliza o nome dela, então, por exemplo, você fala assim, ó, prazer, Gabi. Eu vou pensar, Gabi, beleza. Eu já vou Uhum. comunicar. E aí, Gabi, tudo bom? Então eu já vou pronunciar também o seu Hum, nome logo de cara, para já tá. ficar memorizado também. Além Uhum. disso, você, por exemplo, fala assim, eu sou a Gabriela e trabalho com psicologia, de repente, vamos lá. Sim. E eu vou querer, de repente, fazer um contato contigo, profissional ali e tal, eu já quero ser mais ligeiro contigo. O que eu vou fazer? Gabriela, vou pensar numa rima que rime com Gabriela, então de repente, sei lá assim, Gabriela Vela, por exemplo. Legal. Tá Você brincando. trabalha.
Você trabalha com psicologia, legal. O que remete à psicologia? Vamos supor, eu vou pensar aqui no divã. Eu sei que divã é mais psicanálise, tá? Não briguem comigo. Mas no divã ali, eu vou criar uma imagem que simboliza a Gabi. O que pode ser? Uma vela em cima de um divã. Porque tem que ser uma imagem meio bizarra mesmo. Porque o cérebro, ele funciona Entendi. mais com imagem do que com palavras, né? Com palavras, com Então, conceitos. Aham. toda vez que eu te ver, eu vou ver uma vela em cima de um divã. Eu falo assim, vela, tá, Gabriela, divã, psicologia. Gabi, já que você trabalha com psicologia, eu tenho uma oportunidade para você. Você fala, caralho, o Vinícius Ah, lembrou de mim, velho. Lembrou com o que eu trabalho, como assim? caraca, caraca. Isso gera muito Isso mais conexão. realmente funciona na prática? Tipo, você realmente consegue lembrar disso e fazer na hora? Vou te falar, eu tava dando, eu venho dando alguns workshops de inteligência artificial, né? E tem turmas de 20 pessoas. Eu consigo lembrar o nome das 20 pessoas hoje em dia. Tá E é brincando? um dia só. São 6 horas, um dia só. Não é que eu vou rever as pessoas futuramente. Aham. Mas por quê? Porque quando as pessoas se apresentam e tem esse momento de apresentação de cada um e com o que eles trabalham, Ah, eu fico quieto, sentado, e é só aqui fazendo essa análise. Então, eu sou o Vinícius, trabalho com logística. Vinícius, que é uma com Vinícius, tá? Logística é um caminhão, tá, beleza, próximo. Eu sou o fulano, e depois que todo mundo passa, eu fico rememorizando as imagens que eu criei. meu E, cara, isso Deus. é bizarro, assim. Isso é E aí bizarro, você assim. tá. Faz o teste porque você vai É, ver. não, puta, técnica de marketing também, né? Porque você tá lá dando seu workshop, 6 horas, você vai dar um exemplo aqui, aí você fala, sei lá, Pedro. E aí, tipo, o Pedro fica, nossa, ele lembrou meu nome, tem mais de 19 alunos aqui. Tipo, isso muda totalmente a experiência do cara. Totalmente, porque a gente E, sabe da importância. então, Às vezes o pessoal não sabe que é importante, mas quando a gente lembra, eles se sentem realizados. Tipo assim, eles não perfeito. sabem de forma consciente que existe essa técnica e tudo. Mas a gente, por nós somos seres humanos, na hora que a gente escuta o nome, a gente sente algo diferente. Então, mesmo a gente não sabendo da técnica, mesmo a gente não sabendo da parte teórica, a gente é impactado de alguma forma, né? Puta técnica de Total. marketing, descobrir o nome dessa Exato. pessoa. E é bom também para quem está dando a aula também, né? Porque às vezes eu queria dar algum exemplo e eu falava, Uhum, puta, eu sei que alguém aqui trabalha com esse exemplo que eu quero dar, mas não sei quem é. Então ficava um exemplo muito uhum, vazio. Agora, quando aham, eu não falava assim, ó, conectado. que nem a Gabi já olhava Uhum. assim, a Gabi às vezes até poderia estar no celular, porque como era em horário comercial, apitava alguma bucha ali, a pessoa desfocava, também Sim, era uma sim. técnica que chama atenção, né? Que a Gabi ouviu o nome Uhum. dela e falou, opa, peraí, Gabi. Aí ela já ficava prestando Sou atenção já. eu. Sim, Então era sim. uma dessas técnicas aí, do Top, nome. top. Então, agora a gente está falando do tópico do princípio, né, de lembrar o nome e tudo mais, e agora a Uhum. gente vai entrar no princípio, num dos princípios, eu não vou conseguir passar por todos aqui, gostaria, Uhum. que é o do elogio sincero. Isso é interessante, porque isso também entra naquela questão de deixar legado, de ser uma pessoa boa e se relacionar, que é justamente Uhum. a seguinte provocação, né? Qual foi a última vez que você elogiou alguém sinceramente, falando, né? Os caras E eu têm muita confesso, dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de elogiar o pessoal. Juro, não sei exato, eu por também quê. tenho. Nossa, não sei por que não. O que será? Então, tem algumas suspeitas que até o Del Carnegie fala, né? Que é, sei lá, ser mal interpretado. Então a gente também sabe que, de repente, sei lá, você tá numa relação de trabalho ali, você vai elogiar alguém, você não sabe se a pessoa vai interpretar de uma outra forma. A gente sabe também que tem É, umas questões aí. ok. Ou pode ser por vergonha, por insegurança. Eu confesso que, pro meu lado, até um pouco mais de insegurança, até, de falar assim, sei lá, não vou elogiar porque eu sou mais timidão e tal, mas na verdade é só uma insegurança camuflada ali. Mas é isso, assim, é essa provocação, porque a gente não elogia as pessoas, né? É isso, assim, a Não, gente não elogia. Se a gente é, elogia, é um elogio muito comum, que é bonita, lindo, sim. gostosa, gostoso, enfim, sei lá, inteligente, que é muito subjetivo também. Uhum. E até o inteligente é até um pouco mais escasso, né? Porque geralmente a gente elogia coisas físicas, né? Coisas Exato. mais. Mais palpáveis. É muito raro a gente virar para uma pessoa, você tá na rua, assim. Eu já vi algumas pessoas fazendo isso à minha volta, mas. E elas fazem com uma facilidade. Eu acho que mesmo não sabendo da técnica. Mas assim, virar, você tá, sei lá, no banheiro, e aí uma moça vai falar, nossa, seu olho é muito lindo. O puxadinho do seu olho é muito lindo. É tipo uma coisa que você sente que é do fundo do coração, entendeu? E eu acho que quanto mais específico, mais sincero é. Acho que pro elogio Exato. sincero ele tem que ser específico, né? Não é a pessoa virar e falar assim, você é muito bonita. Não é isso, é literalmente a pessoa, sei lá, falar uma característica, falar alguma coisa sobre o seu jeito que seja mais específica, que eu acho que marca mais, né? Exatamente. E E- aí a provocação que eu fico, você vai ficar, e todo mundo que ouve esse podcast vai ficar,
Obviamente, não vamos começar a elogiar todo mundo à torta direita, senão a gente vai parecer maluco, né? Do nada a gente manda uma mensagem para alguém e fala assim, nossa amiga, você é muito inteligente. Não, calma lá também, a gente não precisa também ser afobado. Mas é colocar isso na nossa cabeça de quem que eu posso elogiar, de repente, hoje, amanhã, quando eu for trabalhar, quando eu for num rolê com os amigos, porque o Dale Carnegie, ele traz que o elogio sincero, ele tem que vir com uma evidência. Que no caso seria o que essa moça falou com você, do seu puxadinho do olho, por exemplo. Isso seria uma evidência. Você é bonita por conta, ou você é bonita também porque você tem esse puxadinho no olho. Num outro cenário, seria, por exemplo, Gabi, você fala muito bem quando você fala sobre liderança. Eu lembro que você gravou um stories falando XPTO sobre liderança, isso me ajudou. Isso é uma evidência. Então, vou te Uhum. trazer algo. É como se fosse aquele feedback de líder para liderado, né? Eu não vou falar que você não trabalha bem. Vou falar, naquela demanda específica, você faltou com atenção. Total. É, Então, de ser específico. Não, faz sentido, faz sentido. Você já conseguiu aplicar depois? Quanto que você fez treinamento mesmo? Foi ano passado. eu comecei no passado, mas como eu peguei a final de ano, teve um recesso ali, então eu terminei em fevereiro, começo de Ah, fevereiro. tá, tá. E como que foi? Você Mas falou que não apliquei. conseguia. Aplicou? É, Continuou aplicando. venho aplicando, ainda é um desconforto ainda, eu elogiar, porque eu também tenho essa mesma questão que você, Uhum. mas eu começo a elogiar bastante, principalmente amigo, assim, sabe? Então, por exemplo, colaborador, principalmente, mas amigo, eu tava tendo um rolê esses dias com uma amiga minha, e ela trabalha com marketing, né? Ela tava dando uma ideia sobre marketing para um amigo nosso ali em comum, e foi uma dica muito boa. E aí ele ficou impressionado, ele falou, nossa, que dica legal, tal, meu amigo. Eu falei assim, porque ela sabe muito bem falar sobre isso. Ela fala muito bem sobre marketing, porque ela tem muita experiência sobre isso. E ela sendo minha amiga, assim, há anos, assim, ela ficou envergonhada de ser elogiada desse nível, assim, sabe? Tipo, caraca, pô, obrigado e tal, não sei o quê. Foi Eu sou amigo dela, assim, específico há para deixar a anos. evidência. Total, né? Exatamente. Porque as A pessoas não são evidência, acostumadas também. a evidência seria, no caso, quando você vira e fala assim, porque ela trabalha com isso e ela conhece há anos, não sei o que, né? Essa seria a evidência. Exato. É diferente de você Então, virar e falar assim, ela fala muito bem. Só isso. perfeito, Diferente. perfeito. E além da evidência, além de falar que ela trabalha com marketing, eu trouxe exatamente o ponto que eu gostei do que ela falou. Daí, tipo, Entendi. ela falou isso, XPTO, porque ela trabalha com marketing há muitos anos e tal, então ela Hum, falou, cara, que legal, foi reconhecida ali pra uma parada, num rolê assim, que a gente é amiga, a gente costuma se zoar bastante, pô, foi reconhecida aqui do nada, com uma do lapada nada. dessa, a pessoa fica até meio, porra, legal. Sim. Então Esse é é o isso, assim, mercado, né? exato, e o quanto que isso gera de impacto também pra pessoa, né, porque pra quem elogia, é um momento, pra quem é elogiado, porra, fica uma marca que a pessoa pode levar pra vida inteira, tipo, caraca, eu vou ter mais confiança de falar de marketing porque alguém me elogiou. Exato. E aí, Exato. mas às vezes pra quem elogiou, tipo, Aí, foi só mais uma frase, dane-se. sim. É o reforço positivo, né? É muito mais fácil a gente influenciar o comportamento de uma pessoa, sei lá, de uma criança, até de um cachorro, de qualquer coisa, de um rato. Quando a gente reforça positivamente. Então, assim, tô tentando aplicar muito isso no meu trabalho. Antes eu tava assim, o pessoal fazer qualquer coisa e já cortava. Gritava, colocava música, eu tipo, gente, tira, para. Isso a gente chama de punição positiva ou punição negativa, né? Punição negativa é quando você retira algo do ambiente, punição positiva é quando você põe algo no ambiente. Então, sei lá, o pessoal tá gritando, eu puni eles, brigando com eles. Eu tô acrescentando a briga. E aí, isso é uma péssima forma de você tentar controlar o comportamento de alguém ou influenciar de alguma forma, porque a pessoa vai se rebelar e vai buscar estratégias de contra-controle. Então, ela vai começar a fazer outras coisas que não seja aquele comportamento para atingir. Agora, quando você vira e reforça positivamente algo que ela está fazendo de boa forma ali, tá tendo eficiência, é muito mais fácil dela começar a fazer aquilo. Então, quando você vira e para de elogiar ela, quando você para de reforçar positivamente, ela fala, putz, alguma coisa está acontecendo. Então, eu vou tentar fazer aquilo que eu estava fazendo lá, todos aqueles comportamentos bons que eu estava tendo, para ter o elogio de volta. E eu acredito que seja isso também. Quando você vira e elogia a sua amiga, isso reforça positivamente ela a falar sobre isso com outras pessoas. Isso reforça ela positivamente a trabalhar melhor na área dela de marketing. Talvez ela, tipo, sei lá, sentou para estudar, não estava tão afim, mas ela lembrou que o Vinícius falou que ela falava sobre aquilo muito bem. Isso é legado, entendeu? Eu acho que conecta muito a gente Exato, falando, não, isso é legado. Tipo, a pessoa vai lembrar do que você falou pra ela, e aí isso vai influenciar ela a continuar fazendo aquela coisa boa que você elogiou ela. exato. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver a escutativa também. Então, tudo está Exatamente. relacionado. Sim. Porque se você tá sempre tentando pensar só naquilo que você quer falar, só naquilo que você quer mostrar pra pessoa sobre você, você não consegue ter.
pegar essas miudezas. E aí é nas Exato. miudezas que você cria a conexão ali com a pessoa, né? Top. Perfeito. Assim, se eu pudesse tirar um conceito dessa parte de estudos de relacionamento interpessoal, você não é o mais importante da conversa. E você tem que ter isso sempre na cabeça. Porque é isso, assim, como Exato. se relacionar bem, dando mais valor do outro do que você se dá o valor Uhum. na própria conversa, né? Não que você não vai ter valor, né? Mas na conversa em si. Então, cara, tira o holofote de você e bota na pessoa. É feijão com arroz, é o básico, mas Uhum. faz muita diferença. Sim. Porque eu acho que chegou no momento da conversa, dá pra compartilhar isso. Eu já queria compartilhar, só que eu tava esperando um momento específico. Uma vez eu tava, eu tinha uns 13 anos, eu acho. Eu sempre tive, mesmo desde nova, eu tinha umas conversas mais profundas assim, com minhas amigas, gostava de falar dar umas viajadas nos assuntos. Só que aí teve um dia que eu tava conversando com uma amiga que era muito próxima, a gente era muito grudadas. E aí a gente já tem uns conflitos já, né? Só que teve alguma vez que a gente tava conversando e ela falou assim, ai, Gabi, é tão chato conversar com você, porque às vezes eu vou desabafar com você e você sempre volta o assunto pra você. Eu falei assim, é sério, fulana? Ela, é sério. Esse dia a gente tava conversando, eu fui contar uma coisa que aconteceu lá em casa sobre o meu irmão, um problema familiar, e você voltou o assunto pra você e cagou pro meu problema. Meu, aquilo ali foi o auge. Depois disso, tipo assim, virou uma chave. E assim, na época eu já queria fazer psicologia. Eu tinha um pouco dessa noção de ter expectativa, tudo. E eu acho que isso é um problema também pra gente, né? A gente separar muito a vida pessoal da profissional. Então eu tinha consciência de que eu tinha que ter expectativa, tudo, só que assim, eu tô aqui com a minha amiga. Ela não vai ligar se eu começar a falar muito de mim, porque ela é minha amiga. E não é. É em todo ambiente que você for, em todo ambiente que você tiver. Você tem que colocar o outro como centro. Aí você comecei a fazer, né? Perfeito. Perguntar mais, falar menos. Por isso que eu comecei a fazer terapia depois também. Então, eu sentia que na terapia era o meu espaço. Entendeu? Então, na terapia eu podia falar de minha vontade. Poderia ser egoísta, não sei o quê. Eu não tinha que ficar perguntando da pessoa e tal. Eu não tinha que fazer esse esforço. Mas é muito louco, porque... E eu acho que, por mais que eu era uma pessoa mais egoísta, se eu não tivesse tido escutativa nessa parte da conversa, eu não teria captado que aquela crítica e não teria mudado, né? Perfeito, Então, de perfeito. novo, tentativa. Não, você Exato. falou algo muito, 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 assim, que me pegou muito forte, que é isso, assim, no ambiente profissional, a gente tende a sempre ser mais racional. Aham. Acontece muitas vezes comigo também, eu estar no rolê, eu desligar esses princípios, conceitos básicos e ser um mais largadão. Não, total. Só que aí, Não puta, dá. você não usa o que você sabe. Você Aham. é menos do que você poderia ser com quem você mais gostaria de ser, que são os seus amigos. Mas Sim. como você desliga, você tá meio tipo, dane-se. É contraprodutivo, né? Porque você já tem um conhecimento ali, é só aplicar, entendeu? E aí você não vai aplicar só Exato. porque são seus amigos, ou sua família. Eu tinha muito isso, eu percebia muito isso, que às vezes a gente me esforçava muito da porta de fora para casa, assim, para ser uma boa pessoa, para ser bem comunicativa, e aqui dentro de casa, assim, com a minha família, com meus primos, tudo, não estava sendo uma boa pessoa, não estava sendo uma boa companhia. Não dá para separar, né? Nesse nível. Não dá. Por isso que ele fala que é um estilo de vida. Mas é desafiador. Então, para quem tá ouvindo, fala assim, cara, mas isso é fácil? Não é fácil. Uhum. Não é Porque você tá o tempo inteiro ali, pô, poderia ser melhor. Como você comentou fácil. até no outro podcast com o Gui, alguns pratos vão cair, e beleza. Exato. Talvez você não vai dar tanta atenção ali para alguma pessoa específica. Mas é legal você já ter a noção de que você pode melhorar. Eu acho que ter essa consciência já é muito positivo Isso, já. E aí, com o exatamente. tempo, você vai aprimorando. Porque é isso que você falou, assim, é ideal que você faça isso com todo mundo. É óbvio, nem o Dale Carnegie, ele até mesmo confessa que muitas vezes ele não segue o que ele mesmo fala, porque o ser humano é assim mesmo. A gente vai errar, ponto. Então, também não é ter essa cobrança excessiva, mas também ter essa noção de que eu posso ser melhor, e que bom que eu posso ser melhor, porque é sinal que eu posso me relacionar melhor com mais pessoas, com pessoas melhores, enfim. Então, é muito, muito bom. Exatamente. E, e aí, passando para um outro princípio aqui que também é muito interessante, que é o não discuta com o outro. E esse é um ponto importante, até o Dale Carnegie ele fala, né? Uma discussão vencida, quer dizer, a melhor forma de vencer uma discussão é não ter a discussão, algo do tipo. Uhum. E é muito disso, assim. E até questões bobas, tá? Não tô nem falando de discussões políticas, de grandes temas, que eu também confesso que eu também não entro, porque, novamente, eu não vou deixar de me relacionar com alguém porque a pessoa pensa de forma diferente, desde que ela respeite ali as leis, basicamente. Sim. Mas é muito até um exemplo bobo, por exemplo. A gente está num rolê, eu, você e mais um grupo de amigos, legal. Aí eu falo o seguinte:
Mas aí você fala assim, meu, vi uma pesquisa, aquele assunto bobo, sabe? Aquele fun fact que você solta no meio do rolê ali. Eu li uma pesquisa, galera, que, meu, 50% das pessoas no Brasil, no mundo gostam da cor vermelha. Pô, que bizarro, Gabi, é mesmo, é verdade, meu, eu li do nada e tal. Aí, eu que também li essa pesquisa, eu falo assim, não, Gabi, na verdade, não é no mundo inteiro, é num país do leste europeu. Tá, legal. Geralmente, quando as pessoas corrigem, fica até aquele clima meio tenso, né? Tipo, caraca, peraí. É, Tava todo mundo rindo aqui, o Vinícius corrigiu. Eu vou continuar rindo, eu vou continuar parabenizando a Gabi por esse uhum. fato. Digo em cima Só do que muro. só que é um fato tão nada, porque não mudaria para ninguém se o mundo gostasse de vermelho ou se Uhum. só um país do leste europeu gostasse de vermelho. Porque é uma Sim. informação que não importa para nada. Se fosse uma informação relevante, eu até poderia te corrigir, mas existem várias outras formas de te corrigir, a não ser que não são essas, que eu vou te confrontar, até na frente de todo mundo. Mas assim, primeiro veja se a informação que você quer corrigir é relevante. Se não for, Uhum. deixa passar, não tem problema. Porque você não precisa ser o cara mais correto. Ninguém te colocou essa pressão de você ser a pessoa com as informações verdadeiras no mundo. Entende? Você não precisa ser Uhum. a pessoa que corrige os outros. Sim. E então é muito disso, assim, é você evitar a discussão, porque no fundo você vai voltar para casa falando assim, ó, eu corrigi a Gabi, olha que legal. Só que a Gabi vai voltar como para casa? Exato. Porque a gente tá falando Exato. de relação, né? Então a gente tem que se Sim. importar com o que o outro também vai sentir. E Eu também, para vejo que eu vou me muito. colocar nessa indisposição com a Gabi também, né? Sim. Eu vejo muito isso, porque às vezes realmente é uma informação irrelevante, mas a pessoa que tá ali no grupo, ela quer corrigir só pelo prazer de ver a pessoa ali, né? É, não sei se nem sempre é na maldade, nem sempre é porque ela quer ver a pessoa sendo um pouquinho humilhada ali. Não é nem na maldade, mas às vezes assim, pelo hábito mesmo, sabe? De você estar sempre corrigindo, pelo hábito de você estar sempre falando assim, isso é errado, isso é certo. Por mais que você tenha a informação ali, não é necessário, que nem você falou, você tem que saber filtrar, entendeu? E na maioria das vezes não é necessário. Na maioria das vezes não é necessário a gente entrar numa discussão para tentar convencer alguém de alguma coisa. Uma vez na pandemia, tava vendo, tinha uns workshops que era tipo, foi bem naquela época que começou aqueles lançamentos, sabe? Os caras faziam tipo uma semana de live gratuita e depois vendia o curso. Ah, sim, É, sim. não comprei o curso, era um curso lá de um coaching. Na época eu não sabia que tinha essa rixa de coaching e psicólogo. Mas tem uma coisa que ele falou que me marcou muito, acho que faz uns 7 anos, que ele virou e falou assim: não existe verdade absoluta. Então, assim, eu posso virar pra você e falar assim, Vira, isso aqui é rosa. Você vira e fala pra mim, não, isso daqui é laranja. Não existe verdade absoluta. Se o Vinícius acredita que isso aqui é laranja, pra ele é laranja, entendeu? É muito difícil, é muito sutil o verdadeiro entendimento dessa frase. Só quem pega, assim, realmente consegue entender, consegue mudar a vida a partir dessa perspectiva. Mas quando você entende que não existe verdade absoluta, você para de ficar tentando convencer as pessoas de tudo. Ou você para de ficar bravo por tudo. Então, sei lá, alguém fez alguma coisa que achou certo e você não acha aquilo certo. Você fala, tudo bem, é certo pra ele. Não existe verdade absoluta. Não sei, o que que você acha desse pensamento? Você acha que é um pensamento meio muito passivo? Você acha que a gente tinha que se posicionar algumas coisas, porque tem algumas coisas que são verdade, tem algumas coisas que são certas? Ou você acha que tudo bem acreditar nisso? Então, eu até estava, enquanto você estava falando, estava pensando aqui também, porque realmente é uma reflexão que eu faço, por exemplo, puta, mas e se uma pessoa falar algo que é claro, é exato, tipo, um mais um é quatro? Não, claramente está errado. Mas Uhum, tem uma frase que até o Dale Carnegie fala, que é o seguinte, eu até anotei aqui essa frase no meu bloquinho de notas, que é o seguinte: uhum. convencido contra a vontade, um homem ainda acredita na sua verdade. Ou seja, Tá. se você. Eu Empurra a amo frase, tá? informação. Eu também Eu adoro anoto usar todas essa as frases. frase. Sim. Então é isso, assim, se alguém que, mesmo assim, ele tá falando que um mais um é quatro, se eu tentar convencer ele sem ele querer ser convencido, eu vou me desgastar com essa pessoa, e essa pessoa não vai Uhum, acreditar em mim, porque está sendo sim. contra a vontade dela. Eu tenho formas de mostrar que essa pessoa está errada? Tenho. Que passa por outros princípios do Dale Carnegie, que é ouvir atentamente, gerar conexão, falar o nome dela, corrigindo ela de uma forma que ela não perceba que está sendo corrigida, é, fazendo com que a pessoa mesmo chegue na resposta sem ela saber que foi por mim que ela Entendi. chegou, Exato, que é o que o exato. psicólogo faz, basicamente, né? Que é o paciente Isso chega eu na falar. resposta sem saber que. Exatamente, quando você vira, você tá com um paciente, você vira e fala assim, ó, você tem que sair desse relacionamento, porque esse é um relacionamento muito abusivo pra você, o cara não te dá valor, você merece mais.
Meu, para ela realmente tomar uma decisão a partir daquela informação, ela pode até ele estar na sessão que você fala assim, não, tá bom, você tá certo e tal. Só que é aquilo, ela tá sendo, como é a frase? Vai estar sendo convencido contra a própria vontade. Convencer a pessoa, né? Quando você tenta inserir goela abaixo ali a informação, eu mesma, às vezes, tipo assim, alguém tá tentando me convencer de alguma coisa, eu falo, putz, é verdade, você tá certo. Eu usei como estratégia agora, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a pessoa não tá sendo nem convencida, às vezes ela só concorda com você porque você tá sendo um chato mesmo, e ela só quer que você pare de falar. Então, vamos tentar ir Inclusive, pro caminho inverso, né? Tentar convencer com perguntas, essas coisas. inclusive, essa é uma questão, essa é uma técnica até de negociação, tá? Porque muitas pessoas falam sim para tirar o vendedor de perto, né? Você gostou? Sim, 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 gostei. Vai embora. Mas uma das técnicas de convencimento é fazer a pessoa dizer sim logo na primeira pergunta que você faz para ela. Então, por exemplo, você vai vender alguma coisa para a pessoa, você não vai chegar assim, você quer comprar isso aqui? A pessoa fala assim, não. Agora, se você fala assim, ó, ô Gabi, você trabalha com psicologia, né? Sim. Você já, só pelo fato de você começar a conversa com sim, você já abre margem para uma conexão maior e para você sentir que você está no controle, porque você falou sim. E você vê algum Então é uma questão. Vi, o Dale Carnegie ele fala um pouco sobre isso também, dessa técnica do sim, mais pro final do livro, mas tem um outro livro muito bom que é aqui do meio do lado, que é o Negocie como se a sua vida dependesse disso, que é um livro de um... Tu leu ele já? O que me recomendou esse livro, o livro tá aqui. Aí a gente tinha ganhado lá na empresa, uma funcionária minha tava lendo, tava amando. Aí só que ela, tipo, deu uma empacada na leitura, me devolveu. E eu tô enrolando pra ler. Mas. Muito bom, muito bom. Porque Excelente. porque esse cara, na verdade, ele foi aquele negociador da polícia, sabe? Sei. Do FBI, não é? Sei E, lá. Não, é, é. FBI, eu acho que é, FBI. deve ser. Se não é, é algo correlacionado ali. Desse meio. É Enfim, desse meio aí. voltando. Mas, mãe, faz muito sentido essa parte de você não empurrar. E a maioria das coisas a gente não você tenta convencer, não, né? Tipo, agora voltando a pergunta pra você. Quais são os tipos de coisa que você tentaria mudar a opinião da pessoa? Se ela tivesse. Entraria numa discussão, por exemplo. É Eu difícil. entraria numa discussão. É, Agora, com esse conhecimento, eu não entraria mais na discussão. é. Começa por aí. Então, Mas eu acho que talvez o que eu tentaria fazer a pessoa mudar de opinião, fazendo essas provocações, essas perguntas mais abertas ali, a lá como um entusiasta de psicologia, seria, sei lá, se ela tivesse algum comportamento prejudicial para ela, como consumo de droga, relacionamento abusivo. É, tentar ser essa pessoa que realmente é parceira, né? Porque se a gente é amigo também, a gente deseja o bem do próximo, né? Então é difícil para um amigo também não interferir em um comportamento ruim do outro. É difícil, por isso que a gente interfere. exato. Mas tentar fazer. E por isso que é um trabalho muito difícil e demanda muita energia, porque você vai ter que ir indo pela beirada aqui, né, com a pessoa. Uhum. E aí, meu amigo, você não. Eu acho que daria pra separar, tipo assim, vai. é, Comportamentos que vão deteriorar ali a saúde da pessoa ou a vida dela e ideologias. Tipo assim, se você vira e fala pra mim que um escritor é melhor que o outro, você tenta ficar me convencendo e a gente entra numa discussão por causa disso, é uma ideologia. Então não tem verdade absoluta, né? Agora, que nem Perfeito. quando tem um comportamento ali que tá visivelmente estragando a pessoa, aí sim, sabe? Porque eu acho que isso transmite cuidado também, né? Em certo nível. Exato, exato. E eu acho que esse pensamento, Gabi, é muito um pensamento de parar de tratar as pessoas como se elas fossem um objeto, ter uma visão utilitarista das pessoas, né? Então, as pessoas estão para me servir, eu tenho que estar sempre num palco e começar a tratar as pessoas como eu quero estar com essas pessoas. Porque se você quer estar com essas pessoas, você vai parar de discutir ideologia, vai parar de discutir questões bobas, até questões sérias, mas de uma forma ruim que você vai começar a discutir. Porque no fundo, até estava fazendo essa reflexão aqui, vamos supor, você vai ter 80 anos de idade. O que vai sobrar para você se você não tiver relação nenhuma com 80 anos de idade? Porque seus pais vão ter morrido, vão ter morrido. Alguns dos seus amigos também vão estar mortos já. Seus irmãos, se você for mais novo, como eu sou mais novo, infelizmente já vão ter dessa para melhor também. Se eu não tiver construído relações ricas, o que eu vou ter com 80 anos? Eu vou deitar na minha cama feliz porque eu venci 100 discussões bobas em rolês no trabalho e vou falar assim, nossa, eu venci aquela discussão ali lá em 2005, quando meu colaborador falou que gostava dessa coisa, eu falei, não, essa coisa é melhor.
ou eu vou ficar feliz por ter pessoas próximas a mim. Então é muito pensar no longo prazo também, né? O ser humano, ele é um ser humano que se relaciona. Então a gente precisa investir nisso agora, quando a gente está com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, para lá na frente a gente também ter essa rede de apoio também, né? Exatamente, total. Pode falar. Exato, exato. Mas tem um princípio aqui, que até estou no meu caderninho de princípios aqui, que é o não critique, não condene e não se queixe. Caraca. Isso também entra naquela questão de você parar de tratar os outros como o pinico dos seus problemas, que é o não se queixe, né? Mas também você parar de julgar as pessoas, por mais difícil que isso seja, porque eu acho que o julgamento é algo natural do ser humano, o outro na parte de não condene, não critique, né? E vai muito também daquele pensamento de alguém tem um comportamento que eu não gosto e eu vou condenar aquela pessoa. Eu vou ficar me queixando do comportamento dela para sempre. Só que o que eu estou fazendo para mudar? Então é engraçado porque eu falo isso por mim também. Às vezes eu tenho um problema com alguém e por algum motivo eu coloco a responsabilidade de melhorar aquele relacionamento por uma terceira pessoa, que às vezes nem existe. Né? Então você está numa empresa, eu tenho um conflito com você, somos pares de trabalho. Eu vou colocar a responsabilidade da gente se dar melhor no trabalho para o nosso líder. Mas por que eu não começo a melhorar isso? Né? Por que eu já me coloco numa posição de não vou me queixar da Gabriela pro meu líder o tempo da Gabriele pro meu líder o tempo inteiro, né? Eu vou começar a entender o que a Gabriele, por exemplo, tem de conflito comigo, que a gente se colocou num conflito e eu mesmo vou me colocar na posição de personagem principal dessa relação, de falar assim, não, peraí, então em vez de ficar me queixando o tempo inteiro, eu vou começar, já que eu tenho que trabalhar com a Gabriele, eu vou entender então como que a gente consegue trabalhar melhor, né? Como que a gente consegue ter um clima um pouco melhor no dia a dia. Então é muito disso também, né? A gente se colocar como principal ali. Eu tenho que resolver isso, porque eu estou me relacionando com ela. Acho que é muito sobre a gente sair um pouquinho daquele diálogo interno que a gente tem toda hora com a gente. Ficar, tipo, que nem, né, de se queixar ou de queixar o outro, e ficar condenando um, ficar julgando, e pensar na ação. Se cada pensamento que vem na nossa cabeça e fica ali martelando durante um tempo sobre alguém, sobre alguma coisa, sobre um cargo, e aquilo tá ali há um tempo na cabeça, talvez seja falta de ação. Talvez seja falta de um comportamento ali direcionado para solucionar aquele problema e pronto, que nem nesse exemplo que você deu, né? Se eu tô achando que fulano tá bravo comigo no trabalho, se eu tô achando que a gente tá tendo uma relação ruim, ao invés de ficar criando hipóteses na minha cabeça, por mais que seja mais difícil, não é menos custoso eu ir lá e tentar resolver? Tipo, eu ir lá e tentar partir para ação, eu ir tentar resolver diretamente com a pessoa e eu conversar com a pessoa, né? Não sei se você vai falar alguma coisa sobre isso, mas sobre resolver conflitos mesmo. Ele fala alguma coisa sobre como Fala bastante. ter conversas difíceis. Aí entra. Tá. Ele não fala exatamente como ter conversas difíceis, mas esses princípios ajudam nas conversas difíceis. Por exemplo, aquele ponto que a gente discutiu lá no começo, que foi aquele colaborador que estava gritando, subindo o tom, xingando a Gabriela, xingando o trabalho, xingando todo mundo, e você, com calma, dando importância para a pessoa, ouvindo atentamente a pessoa, você conseguiu acalmar. Então, é uma conversa difícil, porque é uma discussão, uma DR, por exemplo. Né? O seu namorado, a sua namorada vem, mas porque você deixou a toalha em cima da cama, eu odeio isso, não sei o quê. Você entende, reconhece o erro se você tiver que realmente cometido um erro e dá importância para a queixa da pessoa. Então, acho que essa é a melhor técnica para você ter uma conversa difícil, né? É você colocar a pessoa no ambiente seguro, mostrar para ela que ela está no ambiente seguro e dar a importância que ela merece ter. Sim, eu lá no trabalho, eu tava falando esses dias com a funcionária comercial, e a gente consegue agregar muita coisa na negociação que envolve a sessão de terapia mesmo, né? Tem uma coisa na terapia que a gente chama de validação. O paciente chega reclamando dos problemas, você faz o quê? Basicamente, a terapia, para alguns casos, é duas coisas. Validação e... Como que é o nome da outra? Mas é tipo, envolve mudança. Mudança direcionada ao objetivo. Então, se alguém Uhum. chega para você e está reclamando, você valida, então você meio que concorda com a pessoa, concorda com a queixa da pessoa, e depois você dá a sua opinião. Ou depois você dá o seu conselho, ou depois você tenta mudar. Negociação também. Então, às vezes chega um. Não negociação, mas na venda como um todo. Às vezes chega um cliente reclamando de alguma coisa, reclamando de um preço alto, de uma peça que a gente está vendendo para ele, que é super automotivo. E aí você fala assim, não, você tá certíssimo, a gente concorda com você, realmente é um preço elevado, não sei o quê, mas... Nananana. Aí você apresenta os benefícios, né?
E aí, tipo, quando você tá tendo uma conversa difícil, é isso também. É você validar e você mostrar a sua opinião direcionada ali para resolver o problema. Tem que ter essas duas coisas. Porque se você só valida, você fica naquela posição muito passiva, né? Tipo, você só tá validando a pessoa e não fala nada. Não fala nada. Exato. Agora, se você não valida, você só fica na crítica. E aí fica no embate ali, vocês dois, né? Discutindo e tal. Mas destrincha mais a frase. Como que é? Não queixe, não condene. Não critique, não condene e não se queixe. Então, essa parte do não critique, não condene é muito dessa visão da gente não comprar brigas com quem não quer ser mudado, que também faz muita relação com aquele outro princípio que a gente teve também. Né? Então, qual briga eu vou comprar? Se a Gabriela, por exemplo, ela me responde mais seco no WhatsApp, e é o jeito dela, por que que eu vou falar que a Gabriela é seca pros professores? Ah, a Gabi não, fala com a Gabi não, que a Gabi é seca pra caramba, a Gabi não gosta nem de conversar. Só que, pô, é teu jeito, velho. Sim. Então, se eu não ficar apontando o erro, né? A última é não condene. Em que sentido? O não condene é basicamente você Desculpa, não se queixe. não se. Ah, tá, perfeito. Bom, o não se queixa é justamente isso. É você viu algum problema, você se colocar como personagem principal para resolver esse problema. Então, novamente, né, em vez de eu reclamar com o meu líder ou ficar conversando com meus outros pares que a Gabriela é chata, pô, então vou resolver isso. Por que eu acho que a Gabriela é chata? Ah, porque a Gabriela sempre aponta os erros que eu cometo. Beleza. Se você fizesse isso, você realmente ia ser chata. Beleza. Mas assim, por que eu não falo com você, Gabriela? É o seguinte, vamos conversar aqui. Toda vez que a gente tá numa reunião e eu aponto algum erro que eu realmente cometi, algum dado errado, alguma informação errada, e você me corrige em público, de uma forma que você me coloca numa posição que eu estou realmente errado, isso me prejudica porque eu me sinto mal, primeiro. Segundo, porque diminui a minha credibilidade perante a equipe. E terceiro, porque eu não acho que é a melhor forma da gente de eu melhorar o que eu sei. Porque se eu estou errando, é porque eu estou buscando em fontes erradas, porque me falta capacidade de analisar de repente algum dado. Só que quando você só me corrige, você não me dá a oportunidade de melhorar isso. Então eu queria entender contigo, por exemplo, se, já que você sempre é a pessoa que me corrige, você topa trocar uma ideia comigo para eu melhorar essa parte de análise de dados, para você me ensinar também como é que você analisa, como é que você estrutura esse dado, para que eu melhore também e faça uma apresentação que nem você? Bom, o que eu fiz contigo agora? Eu te dei importância, Sim. porque eu falei que você está numa posição que realmente analisa bem os dados e eu quero aprender contigo. Eu não te ataquei, justifiquei o motivo do seu descontentamento, né? Quando a gente e eu não te condenei. total. Eu não falei, Gabriela, você é chata. Eu não falei isso. Não se queixar é muito sobre você basicamente não fazer drama, eu acho, também, né? Tipo, você não Exato, exato. tá sempre entrando na defensiva. Quando você critica o outro também, né? O outro também sempre entra na defensiva. É incrível. Tipo, nem todo mundo tem essa humildade de virar e falar assim, pô, eu acho que eu tô errado mesmo, não sei o quê. Então, pra gente evitar ao máximo que essa pessoa entre na defensiva, a ausência da crítica, cara, é de fato, é tipo uma das melhores possibilidades que você vai arrumar pra conversar com a pessoa. Porque se você não tá criticando, não tem pra que ela se rebelar contra você. Você só tá dando a sua opinião, só tá dando o seu ponto de vista, né? Mas Exato. o que você acha sobre. Eu já senti muito isso. Eu luto todo dia contra isso. A gente tá falando sobre aquilo de estar certo, né? Às vezes você tá certo, às vezes uma pessoa tá discordando de você. Você não vai discutir, depois, ainda mais nesse podcast, você não vai discutir, você não vai comprar briga, tudo e tal, se for uma pessoa que não quer ser convencida. Mas às vezes, eu já senti isso, uma necessidade de, mesmo assim, tentar enfiar goela abaixo da pessoa de que eu tô certo, meu ponto de vista tá certo, só pelo simples prazer, sabe? A simples satisfação ali de preencher o meu ego. Você já lidou com isso? Já passou com isso? Como que você lida? Já lidei bastante, ainda lido com esse desejo de estar certo. Eu chamo que é a síndrome do palco, né? Você quer ter quer estar no palco, holofote, com o microfone na mão e quer ter a plateia. Isso também isso é natural do ser humano, mas eu acho que o pensamento que você tem que ter, você, quem está ouvindo, né? É isso. Você quer ganhar a discussão ou você quer melhorar a relação? Com essa simples pergunta, você já vai entender para qual caminho você vai. Não que tem caminho certo, tá? Não tô falando aqui que o caminho certo é só da relação, não. Quem sou eu pra falar isso? Mas se você quer estar certo, então vai pra cima. Vai pra briga. Não, eu quero melhorar a relação. Então, eu vou ter que abdicar aqui de muita coisa. Exato. Porque não dá para ser as duas coisas. Não dá para você melhorar a relação
tentando convencer o outro, ou tentando passar por cima, ou tentando ficar em cima do palco, né? Como você falou. Exato, exato. Então é uma simples pergunta que já vai direcionar o que você pode fazer. Porque realmente pode ter alguma briga que você vai que merece ser comprar. Não, essa briga aqui eu vou comprar legal. Então beleza. Mas saiba que a relação não vai ser boa. Sim, total. Vini, temos 3 minutos. Caraca, muito rápido, muito rápido. Exato. Você gostaria de falar mais um princípio rapidinho? Gostaria de concluir com um pensamento master, assim, uma Então lição? vou fechar com uma frase, então. Uma frase, pode ser? Vai lá, vai lá, vai lá. Adoramos frases. Pegar aqui uma frase muito boa que eu coloquei aqui, que está na página 114 do livro, que é a seguinte, falando sobre essa questão de estar certo e errado, que eu até postei no meu Instagram esses dias, que é uma passagem de um jornal que o Dale Carnegie coloca aqui no livro, né? William aqui jaz, um homem que morreu com seus ideais. Estava coberto de razão enquanto vivia apressado, mas está coberto de terra como estaria se estivesse errado. Ou seja, Todo mundo vai pro mesmo buraco. todo mundo vai pro meu buraco. Então, no final da sua vida, o que vai importar, né? Novamente, quantas discussões você ganhou, ou quantas pessoas você impactou positivamente, que você teve ao seu lado, a rede que você construiu, enfim. Aí vai muito de cada um, né? Arrepiou. Exatamente, exatamente. No final vai todo mundo pro mesmo buraco. A vida, ela tem que ser mais sobre você construir, sobre você fortificar relações, sobre você deixar legado, sobre você influenciar, do que ter razão. Do que Exato. ter a última palavra de tudo, né? E não é só Exatamente. não é só sobre networking, né? Porque essa era a ideia que eu tinha desse livro. Um pouquinho. Não, total, é para tudo, é para relação interpessoal. Então serve para tudo. Qualquer princípio você consegue colocar em qualquer tipo de relação, profissional, conjugal, de amizade, família. E é isso, assim, no fundo a gente somos seres que se relacionam, né? Então, felizmente ou infelizmente, a gente precisa aprender sobre isso. Exatamente, exatamente. Para não sentir aquele vazio eterno. Vini, Exato. muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Adorei muito a conversa. Muito obrigada. Vou deixar seu Insta aqui embaixo, tanto no YouTube como no Spotify, para o pessoal te seguir. E, por favor, comece a postar mais coisas sobre IA e sobre. IA também, principalmente, né? Porque estamos precisando. É isso, viu? Total, não, com certeza. Eu que agradeço pelo convite, foi muito animal participar aqui, gosto bastante. E eu vou ouvir os próximos episódios também. Sim, brigadão, viu? Valeu, Gabi.